sendo... Entrevista com o técnico Rogério Ceni. A estreia de tempos de Campeonato Brasileiro? Depende muito de lesões, de volta de jogadores, e nós estamos atrás de mais alguns reforços para que a gente também tenha tempo de treiná-los, né? Antes do dia da estreia, no dia 27, 28, não sei como que será feito, mas nós precisamos trazer mais 2 ou 3 jogadores para que a gente possa já incorporando e deixando o time também mais encorpado, com mais opções, porque a exigência física é muito grande. A gente vê que quando joga 2, 3 partidas seguidas é difícil o atleta manter o mesmo ritmo, então a gente vem rodando bastante, mas precisa de um pouquinho mais de gente ainda. Rogério, a missão foi bem cumprida nessa primeira parte da competição da Copa do Nordeste? Eu acho que foi, em termos de resultado, classificamos em primeiro lugar na chave, que era o objetivo era primeiro se classificar. No começo do ano, se me perguntaram, eu disse que era levar o Fortaleza às quartas de final da Copa do Nordeste e a semifinal do Campeonato Cearense. Por enquanto, acho que os objetivos estão cumpridos, acho que uma melhora no jogo, nos últimos jogos, né? O time passou por uma queda de rendimento, hoje está rendendo um pouco mais, jogando melhor, foi dominante quase o jogo inteiro, poderia ter feito mais gols, eu acho, saído mais cedo o gol, isso faz com que a gente se desgaste mais quando não sai o gol, mas é um time que luta bastante, que não deixa de tentar, não deixa de trabalhar, pode errar, pode perder gols, mas não deixa de continuar tentando, joga para frente, se vê que tem possibilidade de ser superior ao adversário, é um time que vai sempre em busca do gol. Rogério, o atleta Edinho vem se destacando e hoje foi premiado com o gol, né? Foi, é importante, porque o jogo passado, Osvaldo fez o gol, né, da vitória, hoje o Edinho faz o gol da vitória. Você não depender só dos gols do 9, é importante que os pontas, os jogadores que jogam de lado, também tenham gols, porque você consegue ter uma expectativa melhor que pode sair por algum outro lugar que não seja pelo camisa 9 os seus gols. Então acho que é importante para... Edinho vem jogando muito bem há uns 3 ou 4 jogos. E o Osvaldo, acho que ainda adquirindo o seu melhor ritmo, né? Por isso que não deu para... Comecei com ele no jogo passado, não deu para começar esse jogo com ele, mas entrou no decorrer do jogo e foi fundamental, porque ele estava com mais gás do que seu marcador, e eu acho que aí ele passa a fazer a diferença para a gente, né? Nós temos que cuidar alguns jogadores, o Ederson, né? Todos já, Ederson, Osvaldo, acima de 30 anos, então a gente também tem que cuidar um pouquinho da parte física. Rogério, você hoje mesclou o seu time, colocou titulares e reserva. Você tem objetivo de fazer isso também na quarta-feira diante do Guarani? Eu mesclei o meu time com relação aos últimos jogos, né? Mas não, para mim não tem titular e reserva. Não sei quem que é titular e quem é reserva. Eu vejo jogador que tem capacidade de exercer a função dentro do modelo de jogo que eu acho. Hoje nós voltamos a jogar, tentamos, né, voltar a jogar como a gente jogou no ano passado, né? Com o primeiro volante, que foi o Paulo, um segundo volante Araruna, um 10, que foi o Dodô, um 9 e dois jogadores de lado. Tive um pouquinho amarrado nesse sentido, no primeiro tempo acho que não conseguiu muito ter essa... quebrar bastante linha do adversário. No segundo tempo já o time jogou bem melhor, né? Mas para mim, aí eu tenho uns 18, 20 caras que vão jogando constantemente de acordo com a necessidade, e infelizmente esse ano, eu acho que até pela energia que a gente gasta em cada jogo, a gente vem tendo mais lesões do que no ano passado. No passado a gente teve um menor número de lesões do que nesse ano, porque no passado a gente tinha um espaço maior entre jogos, né? Nós jogávamos só o Campeonato Cearense e depois só o Campeonato Brasileiro. Agora nós temos competições intercaladas, né? Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, então o número de jogos aumenta nesse período, consequentemente também o número de lesões tende a aumentar um pouquinho. Hoje mais 2 jogadores, né? O Paulo e o Derlei devem ter, o Paulo com certeza, só não sei o tamanho da lesão, e o Derlei provavelmente também com uma lesão, os 2 de posterior, que é muito fruto do cansaço mesmo. O Derlei correu muito no último jogo, o Paulo também, mas o Derlei começou no banco, o Paulo eu não tenho ele quarta-feira, já não tinha ele na quarta-feira, né, por causa do terceiro cartão, e aí eu quis utilizá-lo para o jogo de hoje, porque ele já não poderia jogar na quarta-feira. Uma pena que ele se machucou. Minha pergunta era exatamente essa: se você já tinha um parecer sobre a situação do Paulo Roberto e o resultado de hoje. Poderia ter sido mais pelo que o Fortaleza jogou, principalmente depois que os jogadores entraram, o Ederson e o Osvaldo? Eu não entendi sobre o parecer sobre o Paulo Roberto. A versão dele. Pelo que a gente conhece, vocês também conhecem o suficiente de futebol, pelo modo como ele saiu, pelo modo que põe a mão na posterior, tem cara de uma, no mínimo uma contratura, mas uma lesão grau 1, grau 2, e
E isso vai deixar 2 a 3 semanas, provavelmente, o Paulo parado, né? Provavelmente, pelo amor de Deus, não sou médico, não entendo, né? Entendo das lesões que eu tive na vida e da experiência que eu tive com tantas lesões que eu sofri por ter jogado até muito velho. A gente tem mais lesão depois de mais velho. E o delay também deve ser alguma coisa, não sei o tamanho, mas você nota muito do jogador pelo como ele se comporta, né? Na hora de que sente, você já sabe que a tendência de uma lesão muscular é grande. A tua outra parte da pergunta qual é? Depois que o Oswaldo e o Ederson entraram, poderia ter sido bem mais o resultado? Eu acho que até antes da entrada do Oswaldo e do Ederson, a gente poderia ter feito mais gols. Eu acho que nós jogamos para isso, chutamos muito da entrada da área, mas chegamos livre, né? Até de dentro da área mesmo, né? Aquele corte do Dodô sem goleiro, bateu de esquerda, o Wellington ajeitando para o Marcinho, mas ele não finalizou, quis driblar. Então nós tivemos boas oportunidades hoje de entrada da área, da meia-lua da grande área, de dentro da área. E lógico que o Oswaldo e o Ederson entrando, eles qualificam o time. Só que se eu ponho ele desde o começo do jogo, eu estou sujeito a acontecer o mesmo que aconteceu com o Paulo, com o delay. E se eu perco eles 3 semanas, aí pesa para mim a situação. Então eu tenho que tentar trabalhar com que todos joguem uma minutagem parecida. Por coincidência, o Ederson e o Edinho são os 2 jogadores que já passaram acho que 1.200 minutos de jogo. E isso vai pesando, então eu tenho que ir controlando eles. Mas lógico que são 2 jogadores importantíssimos para nós. Mas o Oswaldo, quando entrou, já entrou com um time um pouquinho mais cansado e ele descansado. Então aí eu acho que pode sair, né, pode fazer mais a diferença ainda pelo talento individual que ele tem. Rogério, nessa reta final você tem vários jogos importantes. Dá para definir já uma equipe ou esse problema físico irá te obrigar a fazer esse rodízio? Eu tenho na minha cabeça um esboço para quarta-feira, mas eu tenho que ver como se apresentam os jogadores. Amanhã eu vou dar folga para eles, porque já vem de viagens e jogos consecutivos, e amanhã é domingo. Então na segunda-feira, na segunda e na terça a gente treina se preparando para o jogo de quarta. Mas, assim, eu tenho que ver como voltam os jogadores, como se apresentam na segunda-feira, se não apresentam nenhuma queixa, né, pós-jogo. Os que já estão confirmados com lesão, que é o Delay e o Paulo, já tratam amanhã. Mas os outros a gente vê como se apresenta, faz os testes, né, físicos, né, faz secar, colhe para ver como é que estão, se podem treinar, se tem que segurar um pouquinho no treinamento. Na minha cabeça eu tenho um esboço. Se eu conseguir ter todos esses que eu tenho na minha cabeça inteira, o time já está pronto na minha cabeça. Essa sequência, Rogério, está sendo complicada para todo mundo, estadual, regional, Copa do Brasil. Como é que está na situação do Fortaleza? O Fortaleza prioriza alguma competição ou vai até onde der, no máximo na Copa do Nordeste, no Cearense, ou se você vê que vai perder alguma? Antes de começar o Campeonato Brasileiro, no dia 27 ou 28 de abril, eu acho que a gente tem que tentar ganhar todos os jogos, né? Hoje, pela classificação que acabou, nós pegamos o Vitória, né? Nas quartas de final. É um time que tem uma tradição muito grande na competição. Um time de camisa, um time grande. Eu já vi jogos do Vitória, um time que tem bom toque de bola. Não, mas não classificou sem nenhuma vitória. Mas também classificou só com uma derrota. Só perdeu um jogo. E o empate não garante nós na próxima fase, concorda? Então eles têm 7 resultados, dos 8 resultados que eles poderiam ter, 7 dão a eles a chance de, no mínimo, ir para pênalti e disputar pênalti. Tá? E é uma equipe que tem camisa e tradição. Então, assim, nós infelizmente pegamos um confronto na minha opinião, né? Eu acho que é o maior vencedor de Copa do Nordeste, talvez o Vitória. Pode ser que seja? Isso. É isso, né? Isso. Eu nunca, é a primeira que eu participo, né? Mas assim, se eu não me engano, o Vitória é o time que mais ganhou essa competição. É um adversário duro, um adversário difícil, assim como também seria o Santa Cruz e CRB. Mas vamos tentar se preparar para jogar, ao menos até o início do Campeonato Brasileiro. Nós vamos tentar se dedicar às 2 competições. Tentar chegar às finais do Campeonato Cearense e tentar, logicamente, depois que você chega, você tem que tentar ser campeão, né? Lógico. E na Copa do Nordeste tentar passar as quartas de final. Aí quando começar o Campeonato Brasileiro, aí é uma questão de sentar com eles e conversar. Se a gente tiver elenco para dar sequência Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, aí nós vamos fazer. Aí eles têm que entender, aí a direção, a gente conversa com a direção e vê qual é o objetivo, qual é o rumo aonde dá para chegar. Quando você vai em todas, normalmente 1 ou 2 você fica para trás. Então aí nós vamos para. Mas até dia 21 de abril, onde é a final do Campeonato Cearense, a gente espera conseguir primeiro jogo, né? Tem o jogo quarta-feira, a gente espera conseguir ultrapassar o Guarani, né? Aí a gente vai dar prioridade para
para as duas competições. Rogério, interessante esse momento do futebol cearense. Fortaleza se classificando em primeiro no grupo A e o Ceará agora no grupo B, né? Bastante interessante, mostra a força nesse momento do futebol cearense, futebol em que você hoje também representa e muito, mas também não se pode esquecer que na quarta-feira tem mais uma decisão pela frente, que é o Guarani de Sobral. E não tem mais volta, né? Agora ou você vai à final ou você fica fora dela. Hoje ainda nós tínhamos a opção de classificar em segundo ou classificar em terceiro, enfim, mas de uma maneira ou outra, lógico que a gente queria a vantagem de poder não viajar, que é mais desgastante ainda, poder jogar dentro da nossa cidade, do nosso estádio, com a nossa torcida. Isso pode fazer muita diferença. Mas era o único jogo ainda que não era... os outros, se você perder, tá fora. Perdeu você não vai à final, perdeu, você não chega à semifinal da Copa do Nordeste e também chegou às finais. Você perdeu, você não leva o caneco. Então aí agora, todos os jogos daqui até... E também no começo do Campeonato Brasileiro você perdeu, os caras já é pressionado pela derrota. E olha que o nosso começo de Campeonato Brasileiro é muito complicado, muito difícil. Vamos trabalhar, vamos viver dia por dia e logicamente sempre com uma visão boa, no mínimo de 2 rodadas para frente, o que a gente pode fazer com o elenco que a gente tem. Rogério, fala sobre a atuação do Wellington Paulista e também mais uma vez da atuação do Marcelo Boeck. Eu acho que o Wellington foi o melhor jogo dele, desde que ele chegou aqui. Não fez gol, né, centroavante, todo mundo espera o gol, claro, mas hoje ele conseguiu fazer parede, conseguiu disputar bastante bola, deu um passe açucarado para o Marcinho, deu um passe açucarado para o Dudu, que é o que se espera de um camisa 9 de área. Então, para mim, hoje foi a melhor atuação dele. Acho que ele pode melhorar, ainda acho que ele tende a melhorar, mas ele tem uma coisa boa, ele não se entrega em momento nenhum do jogo, combate, dá pressão, volta a marcar na linha no meio campo, disputa a bola aérea. Então, assim, eu acho que ele vai ganhando confiança, o torcedor também vai passando a acreditar um pouco mais nele, e isso é importante para o jogador, para ele se sentir bem. E o Boeck fez acho que 2 boas defesas, né? Uma numa falta aqui no primeiro tempo e uma numa bola que nós mesmos que desviamos, né? Roger Carvalho que desviou, não vi quem foi, desviou e ele conseguiu tirar com a ponta do dedo, fez 2 boas defesas novamente no jogo de hoje. De goleiro nós estamos bem, acho que o Felipe jogou muito bem, o Boeck jogou muito bem, todos os jogos que eles vêm fazendo, só tem elogios a fazer os dois. Rogério, a nível de campeonato cearense, o empate do Ceará no meio da semana credenciou ao Fortaleza com uma vitória, ter a possibilidade de ir para a final com a vantagem dos empates. Esse jogo contra a equipe do Guarani ganha ainda mais importância? Para mim é diferente, porque o meu time eu não monto ele para defender ou para empatar, apesar de que os empates estão acontecendo em maior número esse ano, acho que muito em função da ausência do 9 de referência na área, que era o Gustavo, que fazia muitos gols pra gente, né? Eu acho que o time vem criando como criava no ano passado, só vem concluindo dentro do gol, né? Fazendo os gols em menor escala, mas também vem sofrendo menos gols que no ano passado. Era um time que fazia muito, sofria muito. É um time que faz menos, porque cria muita oportunidade, mas ainda falta melhorar a finalização. Mas nós vamos jogar em busca... Eu não vou vir aqui jogar para empatar ou coisa assim. Isso independente do resultado do Ceará, que tem tanto o Floresta. O Floresta é um belíssimo time, o Floresta é um muito bom time, tem muito boa posse de bola, tem calma, jogadores ótimos que têm controle do jogo. E o Ceará... Imagina, o Ceará, todo mundo sabe do potencial do time do Ceará. Mas independente do que aconteça, né? Eu acho que nós temos que pensar no nosso jogo de quarta-feira. Nós vamos tentar vamos jogar com o objetivo da vitória. Ninguém falou no nome de um jogador. Na minha opinião, está fazendo falta ao seu time. Felipe. A saída de bola com o Felipe é diferente, Rogério Ceni. É diferente, pois é, mas ele está machucado, aí não temos como fazer, né? Eu acho que estamos vendo, mas eu acho que seria precipitado uma volta até quarta. Ele está se tratando bem. Vamos aguardar. Não posso te dizer que não, porque ainda faltam 4 dias, mas também não posso afirmar para você que ele vai estar pronto para o jogo de quarta-feira. Vamos aguardar para ver. Se ele tiver, vai jogar. Se ele não tiver condições de jogo, me resta esperar. Agora, você não tem a dúvida que muda bastante o jogo, a saída dele, a ausência dele, muda ainda mais a ausência dele. E a ausência do Paulo, aí muda mais ainda, né? Agora, não tem o que fazer, temos que esperar, não tem outra alternativa. O teu sistema defensivo está chegando naquilo que você deseja? Eu acho que vem se defendendo bem, defensivamente, nosso jogo aéreo é bom, quando a gente joga
né? Hoje eu botei o Gabriel na lateral direita justamente por ter características defensivas, né? Bom jogo aéreo, um cara de 1,82 m de altura, faz boas coberturas em cruzamentos, e o time deles tinha um zagueiro de 1,98 m, um zagueiro de 1,91 m, um volante de 1,87 m e um atacante de 1,85 m. Então o goleiro mais alto ainda, quer dizer, mas o goleiro ao menos não vai para a área. Então assim, eu tenho que me preocupar, né, com a bola aérea, porque era o ponto mais forte do time deles, era a bola aérea, né? E aí eu não posso optar por um jogador baixo, eu tenho que, né, o Tinga voltando de lesão, jogou 90 minutos contra o Guarani e estava muito cansado. Então eu tenho que tentar achar a solução que seja parecida com a característica do Tinga, e eu achei que o Gabriel foi bem na lateral. No primeiro tempo fez umas 2 ultrapassagens por dentro, porque acostumado mais como volante. Depois no segundo tempo fez as ultrapassagens por fora. Ele tem muita... Ele era um atleta de velocidade, né? Um atleta de corrida, de atletismo mesmo, né? Então acho que a linha reta, essa linha de paralela, que é a linha de lateral, favorece muito a ele como referência. Eu acho que ele desenvolve bem as coberturas de zagueiro, o jogo aéreo dele a gente pode ficar tranquilo. Então assim, eu acho que foi uma boa alternativa. Temos que treinar, acostumar um pouco mais ele nessa função, nessa posição, mas dentro do que ele fez um treino nessa posição, e eu achei que ele foi relativamente bem. Domingo de folga, o que faz o treinador amanhã? Aliás, a reportagem também tem folga amanhã. Graças a Deus, nós vamos à praia amanhã, Rogério Ceni. Eu não vou à praia, não. Você gosta de quê no domingo de folga? Eu fico em casa. Normalmente fico em casa. Vou dormir um pouco mais, não, né? Também sou filho de Deus, também posso dormir um pouco mais, né? E lógico, tem jogo na televisão, sempre tem. A gente assiste todos os campeonatos, chegando às finais. Quem sabe a gente não encontra um bom jogador aí, em algum time, né, que esteja aí disputando. Aí o sono é leve, né? É tranquilo, né? Não, o meu nunca é leve. O meu é leve, eu durmo muito pouco. Eu durmo 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas no máximo por noite. Eu não perco muito tempo da minha vida dormindo, né? Porque depois que a gente morre vai dormir para sempre mesmo, né? Então, o negócio é ficar acordado e aproveitar para... Mas infelizmente, eu sei que as praias aqui são lindas, mas eu conheço muito pouco das praias. Tem gente aqui que deixa de dormir para tomar uma. Olha aí. Mas quem gosta de tomar uma também faz parte para dormir bem, né? Aí a palavra do técnico Rogério Ceni, Sérgio Ponte. A presença do treinador Rogério Ceni, após esse 1 a 0 aqui em cima do ABC. Um grande abraço para você, Sérgio. Um grande abraço a todos da Rádio Povo CBN. Segue as crias do Sérgio com você. Bibola de Ouro, Sérgio Ponte. Um feliz final de semana a todos.